necessidade de voltar a nossa reunião para tarde. O tempo voa. Hoje nós vamos terminar 9h20, tá? Depois vocês comem batata frita. Glória a Deus. 20 minutinhos só. Vai passar, mas é para um bem maior. Abra sua Bíblia. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu venho falando sobre este assunto. Essa é a terceira quarta-feira. Claro que não vai dar para discorrer devido aí o horário, mas temos falado esses dias sobre o mesmo tema, lendo a mesma palavra. Na semana que vem continuaremos esse assunto, quebrando as cadeias da intimidação. Quebrando as cadeias da intimidação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memórias de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou do medo. Na semana passada, eu falei sobre os embates de Elias. Quando Deus levantou Elias, ele enfrentou Acabe, ele enfrentou a nação, ele enfrentou os profetas de Baal e de Azerá, mas fugiu de Jezabel. Só estou recapitulando. Semana passada nós lemos vários versículos, onde o próprio Jeú, quando assumiu o reinado, e veio a Jorão, filho de Acabe e Jezabel, e Jorão perguntou: é de paz a sua vinda? E ele disse: como pode ser de paz, sendo que a tua mãe é uma feiticeira, continua com as suas feitiçarias. Falei na semana passada que feitiçaria não é só aquilo que você conhece, quando as pessoas vão lá e fazem um trabalho. Não, tem pessoas que lançam feitiçarias pelas palavras, palavras de intimidação. E Elias enfrentou tudo e todos, mas quando Jezabel lançou a palavra, jurando ele de morte no outro dia, ele correu para salvar a sua vida. Pelo que Deus, quando chegou na caverna, perguntou: o que fazes aqui? Então, a partir daquela atitude, que ele não enfrentou, ele enfrentou todos os problemas, mas a raiz do problema, ele não enfrentou, que era Jezabel. Eu dei um exemplo que se você cortar uma árvore e deixar a sua raiz, ela vai voltar a crescer. Mas quando você arranca o mal pela raiz, ele não cresce mais. Então, Elias era para ter arrancado o mal pela raiz, que era Jezabel. E a partir daquele momento, da sua covardia de fugir, Deus disse a ele: agora você levanta, vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. E os últimos 4 anos de Eliseu
foi treinando, aliás, de Elias, foi treinando Eliseu para sucedê-lo, para ser profeta no seu lugar. E nós estamos batendo nessa tecla. Não ceda às intimidações. Deus te deu dons. Deus te levantou com autoridade. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então, dando a sequência aqui, rapidamente, na semana que vem a gente vai continuar. Não podemos negligenciar a nossa autoridade. Olha aqui, Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Às vezes esse dom está adormecido, mas ele está dentro de você. E Paulo está intimando Timóteo a despertar o dom de Deus que existia nele, e segundo Paulo, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de timidez, de medo, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. Se Deus está conosco, nós vamos avançar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora observe, o objetivo da intimidação é fazer com que você perca a sua autoridade. As palavras de intimidação é para fazer você parar e desistir do objetivo que Deus te chamou para fazer. Por isso, nós não podemos ceder a esse espírito de intimidação. Hoje eu vou falar um pouco sobre Davi, trazendo assim uma visão diferente do que nós já conhecemos. A intimidação nos paralisa no reino do Espírito. Porque há alguns que não gostam, não aceitam. Esses dias até falaram para mim, quer espiritualizar tudo. Irmãos, a vida é espiritual. A igreja é espiritual. A igreja é a noiva de Jesus. Se eu vi falar na carne que a igreja vai romper a lei da gravidade e encontrar com o Senhor Jesus nos ares, que nós vamos viver eternamente em novos céus e nova terra, o carnal não vai entender e nem vai acreditar. Isso é para os espirituais. Então, a intimidação nos paralisa no reino do Espírito. Ela nos faz comprometermos o que sabemos ser certo. Você sabe o que é certo. E às vezes, por intimidação, você faz errado sabendo que está errado. Então, não deixe a intimidação te paralisar no reino do Espírito. Ela também nos faz permitir ou tolerar o que em outra circunstância nós não toleraríamos. Porque você está debaixo de intimidação. Aí você faz o que você não quer fazer, você cede aquilo que não era para ceder. Então não deixe a intimidação paralisar a obra de Deus na sua vida. Nós vamos encontrar na Bíblia a palavra não temas, não tenhais medo, não temais, 360 vezes. O ano é composto de 365 dias, exceto o ano bissexto, que em fevereiro vai até o dia 29. E Deus deixou para cada dia do ano uma palavra: não temais, não tenha medo. É o Espírito de Deus nos encorajando a ir adiante. Eu estou pregando para obreiros, para líderes e para crentes que foram chamados por Deus para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo. Não se deixe intimidar
com palavras. Então, observe que uma pessoa intimidada, ela honra mais ao que ela teme do que a Deus. Uma pessoa intimidada, ela troca a honra. Ao invés de honrar a Deus e agradar a Deus, ela, por ceder à intimidação, ela honra mais aquilo que ela teme. Mas o Espírito Santo de Deus vai quebrar essa intimidação no setor 70, em nome de Jesus. Ela se submete ao que mais a intimida e desagrada a Deus. Lembra quando Pedro e João, o escritor, que ali é o doutor Lucas, ele faz questão em mencionar que Pedro e João eram indoutos. E eles foram ameaçados, foram presos, ameaçados, mas de maneira misteriosa. Quando foram buscá-lo na cadeia, eles tinham desaparecidos, com as portas fechadas. E as autoridades ficaram ali perplexas, cadê eles? Aí alguém chegou correndo e disse assim, fomos na cadeia. E de fato os guardas estão ali e as portas fechadas. Mas eles desapareceram. Veio outro correndo e disse, acabaram de serem vistos na praça. Fazendo o quê? Pregando a Cristo Jesus como Salvador. Não cederam à intimidação. Foram interrogados e ameaçados. Mas os indoutos, mas cheios do Espírito, disseram, convém agradar a quem? A Deus ou aos homens? Nós escolhemos agradar a Deus, porque eles não cederam ao espírito da intimidação. Então nós vamos aqui. Como você, é uma pergunta, desperta o dom de Deus? Com ousadia. Mas que ousadia é essa? A ousadia, o espírito de poder, amor e mente sadia. Algumas pessoas têm uma ousadia de arrogância, uma ousadia de ignorância. A ousadia delas são máscaras para a arrogância. Não é essa ousadia. Não é esse tipo de ousadia que nós temos que ter. Algumas pessoas, a raiz da sua ousadia, são tão rasas, quando você considera que é forte, mas é rasa. Então vamos aqui para a vida de Davi. Vamos ver na vida de Davi. Olha o que Davi diz, coloca aí o Salmo de número 27, o versículo de número 1. Olha o que Davi disse. E ele disse, o Senhor é a minha força, é a força da minha vida. De quem devo ter medo? Olha lá, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Olha aí, porque Davi sabia que a fonte da sua força vinha de Deus. E a nossa força sempre será do tamanho da nossa fonte. Se a sua fonte é Cristo Jesus, a sua força é do tamanho de Cristo Jesus. Aleluia! Por isso que o salmista disse, o Senhor é a minha força, é a força da minha vida. De quem temerei? Ou de quem terei medo? Glória a Deus. Davi declarou, onde estava a fonte da sua força? A sua força é do tamanho da sua fonte. Ele não está dizendo, a minha força está no tempo de hora que eu malho todos os dias na academia. A minha força vem da minha belíssima alimentação, a alimentação de qualidade.
dos suplementos. Não, ele disse: a minha força está no Senhor, o meu Deus. Ele é a fonte da minha força. Glória a Jesus. Então, observe que Davi, ele está confiando que a fonte da sua força vem de Deus. Davi está dizendo: eu sou tão forte, o quanto é forte a minha fonte. Eita glória! É o que Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Com as suas forças você não pode, com a sua capacitação você não pode, mas em nome do Senhor dos Exércitos, nós alvoraremos pendões. Glória a Jesus. Então essa força de Davi, ela foi testada, porque tem hora que Deus testa a nossa força, testa a nossa fé, testa a nossa paciência. Mas Davi teve a sua força testada quando ele enfrentou Golias. Meus irmãos, Golias, falar aqui um pouquinho de Golias, claro que é muito mais do que isso. Golias, ele era o campeão dos filisteus, era um homem treinado, um homem experiente em campo de batalha. E Golias, ele tinha mais de 3 metros de altura, um homem grande e forte. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos, só a ponta da lança. A armadura, a parte do peitoral, tinha 60 quilos da armadura de Golias. Ele tinha aí no total, só de armadura, uns 90 quilos. Ou seja, era muito intimidador. Então a Bíblia diz que durante 40 anos, ele gritava: tem homem aí, Israel, para lutar comigo? Mas ele queria mesmo, era Saul, que era o rei de Israel e o homem mais alto. Mas esse homem era intimidador. As palavras dele, a Bíblia, depois você lê lá com calma, a Bíblia diz que quando ele saía para afrontar Israel, os soldados de Israel corriam, porque ele era intimidador. E assim é o nosso adversário. Ele vem com palavras de intimidação. A mensagem do inimigo é essa: você não pode, não vai dar certo, é melhor desistir. Mas o que estava em Davi é o que está em nós. O espírito de fortaleza que diz nessa noite: você pode, você consegue, estou contigo, vai adiante. Paulo disse: você já recebeu o espírito de fortaleza. Glória a Jesus. Então, diante de um homem intimidador, vem Davi, porque o pai de Davi o mandou ir visitar os seus irmãos. Tinha lá, alistado no exército, Davi tinha os seus 3 irmãos, os mais velhos: Eliabe, Aminadab e Samar. Eles estavam lá no campo de batalha. E note como que era Jessé. Olha a visão de Jessé. Ele dizia de vez em quando: Davi, vem aqui, vou usar a linguagem de hoje, leva lá uma alimentação, uma marmita para os seus irmãos, mas leva queijo fresco para o capitão e me traz a notícia de como é que está. Pergunte a ele se está tudo bem. Então, quando Davi, o garoto Davi, o ruivo Davi, de aspecto gentil, quer dizer, as suas mãos eram lisas. Quando ele veio debaixo de autoridade. Porque o seu pai mandou: vai lá, pergunta aos seus irmãos como é que está,
e leva o queijo para o capitão e pergunte como é que está a guerra. Então ele não veio no nome dele. É aí que está o segredo. Ele veio debaixo de autoridade. Então quando ele vem debaixo de obediência. Quando você vai sem estar debaixo de uma autoridade, vai dar errado. Tudo que você fizer na desobediência, lá na frente, a fatura vai chegar. E você vai ser envergonhado. Mas quando nós fomos chamados por Deus, nós estamos debaixo de autoridade. E debaixo de obediência. Olha só. Eliabe era o filho número 1. E Davi era o filho número 8. Era o caçula. O número 1 e o número 8. Eliabe está intimidado. Quando Davi chegou, Eliabe estava intimidado. O que é que ele faz? Ele repreende Davi. Ele chama Davi daquilo que ele é. Porque uma pessoa intimidada, ela vai fazer duas coisas. Se ela tiver uma alma forte, ela vai colocar a culpa em você. Porque ela está debaixo de intimidação. E se ela for fraca, ela vai dar desculpas. Então ele chamou Davi de obstinado de coração, de presunçoso. Eu sei o que você quer aqui, porque Davi queria saber o que estava acontecendo. Mas Davi estava debaixo de autoridade. E Eliabe, o irmão mais velho, brigou com ele. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Conheço o teu coração. Você é obstinado, orgulhoso. Ele estava chamando Davi daquilo que ele era. E uma pessoa que está debaixo de intimidação sempre vai querer colocar a culpa em você. Ele erra, mas a culpa é sua. Aí eu desviei por causa do pastor. Mentira, porque você está debaixo de intimidação. A esposa erra, o marido corrige. Ela diz que a culpa é dele, ou vice-versa. Acho que é mais o contrário, né? Sempre o marido coloca na mulher. Mas Davi, quando Eliabe, intimidado, tentou intimidar Davi, ele colocou em Davi, coloca aí, 1 Samuel 17 e 28. 1 Samuel 17 e 28. Glória a Deus. Eliabe estava debaixo de intimidação. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, continua, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, porque ele viu Davi perguntando para os homens, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Aí alguém disse assim, é que tem um Golias, um gigante, que está desafiando todo mundo, e o rei está com tanto medo, que vai dar riquezas para quem enfrentar ele, vai dar a filha dele, e vai livrar dos impostos. Aí, quando Eliabe viu aquilo, acendeu a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Está no lugar errado, continua, está ali. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, você está no lugar errado, rapaz, vai cuidar das suas ovelhas. Só que Davi estava debaixo de autoridade. Foi seu pai que mandou ele estar ali. Aleluia. Continua aí o versículo. Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Sabe quem está falando? Sabe quem é esse Eliabe que está falando? É aquele que Deus rejeitou. Quando o profeta Samuel veio na casa de Jessé, Jessé falou, vou dar o meu melhor filho. Vem cá, Eliabe. Veio Eliabe, bonitão, forte, preparado. Aí até Samuel disse, está diante dos meus olhos o rei. Deus disse, está rejeitado, rapaz. Tu vê a estética, eu conheço, é o coração. É o rejeitado. E aquele que Deus rejeitou, rejeitou por causa da presunção do seu coração, porque Deus não trabalha com orgulhoso. Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
O presunçoso vai fazer e acontece, ele diz, a igreja encheu por causa de mim. As almas aceitaram Jesus por causa de mim. Conversa fiada. Quem fez foi Jesus. A obra cresce por causa de Jesus. Tem milagre por causa de Jesus. Aleluia. Então Eliabe foi rejeitado por Deus. E Deus o rejeitou por conta do orgulho e da sua presunção. E Davi, depois que tomou essa bronca aí, coloca aí o 29. Aí Davi diz assim, o que é que eu fiz agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele, isso é importante, olha aí. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras, ou seja, Eliabe tenta intimidar Davi, vai embora rapaz, cuidar das poucas ovelhas, mas aí o que Davi fez? Desviou dele, não deu assunto para sua intimidação, e foi querer saber com outras pessoas, não, com quem eu tenho que falar, para enfrentar esse incircunciso, que desafiou o exército do Deus vivo. Não ceda à intimidação, o espírito de fortaleza está sobre nós. Foi Deus que te chamou e te capacitou. Glória a Deus. Não ceda à intimidação de Eliabe. Glória a Jesus. Davi não se intimida. E aí ele vai direto ao rei. Olha que interessante. Ele vai falar com o rei, que também está intimidado. O rei estava tão intimidado que disse, eu vou dar minha filha em casamento. Para quem matar esse Golias? Eu vou livrar dos impostos e vou dar riquezas. Irmãos, quem é que não queria casar com a princesa? Ficar livre dos impostos. Viver no palácio e ser rico. Estava assim de jovem solteiro. Mas estava todo mundo intimidado. Eu quero saber de Golias. Vou casar com a plebeia mesmo. Mas Davi estava cheio. Porque quando Samuel veio à casa de Jessé, que passou todos os filhos, e Deus reprovou todos os filhos, chegou Davizinho. Aí Deus falou assim, está diante dos teus olhos o rei de Israel, a quem eu escolhi. E a Bíblia diz que então ele pegou o azeite e derramou na cabeça de Davi. E termina, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Glória a Deus. Deus vai quebrar as intimidações. Agora Davi, ele vem falar com o rei. Já coloca aí Provérbios 9, o versículo 7. Ele veio falar com o rei Saul. E Saul estava intimidado. Porém, ele era autoridade. Aqui já não é Eliabe, que é irmão, aqui é uma autoridade, é o rei. Então, toda vez que o rei descartava, olhava e dizia assim, é um menino, rapaz, perdeu o juízo? Você é formado em qual academia? Nenhum, eu sou pastor de ovelhas. Mas aí, Davi foi tão inteligente, que ele respeitou a autoridade do rei. Ele respeitou a autoridade do rei. O que tem gente que não respeita a nossa autoridade. A autoridade de um pastor. A autoridade de um líder que está debaixo de autoridade. Então, o segredo do sucesso de Davi é que ele respeitou a autoridade de Saul e o convenceu. Aí Saul falou assim, então tá bom, vai pegar ele. Pode ir. Então, veja bem. Não vou pôr no telão, mas eu vou ler. 1 Timóteo 5:1 diz assim, não repreenda um homem mais velho. Coloca aí rapidinho, Caio. 1 Timóteo 5:1 não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como seu irmão. Porque tem de gente que não tem respeito, né? Quer repreender os de
que são mais velhos que nós. Não repreenda. Volta o versículo. Não repreendas asperamente os anciãos, mas aconselha-os como se fossem os seus pais. Continua. Aos jovens, como seu irmão. Então, tem muita gente perdendo a bênção. Meus irmãos, se um dia, que eu acredito que nunca vai chegar, mas se um desses homens, pastor Eude, pastor Benedito Martins, pastor Jonas, pastor Juvenal, pastor Almerindo, e todos os pastores aqui, fizer alguma coisa, até para repreender, como é que eu vou repreendê-los? Mas eu vou aconselhá-los, porque eles têm autoridade, e são mais velhos do que eu. E eu tenho como os meus pais em grande estima. Agora, coloca lá Provérbios que a gente vai apanhar um pouquinho. Todo mundo aqui vai tomar um chicotinho. A gente vai tomar uma chicotadinha e vai dar glória. Isso aqui é coisa do céu. Olha lá. O que repreende o escarnecedor, afronta para si toma. Sabe o escarnecedor? Tem gente que fica na igreja só escarnecendo. É o tirador de barato. Tudo para ele acha graça. Ele fica escarnecendo de um, de outro. E se você for repreender ele, volta lá. Você vai tomar afronta para você mesmo. Então, não perca tempo com esse povo. Tinha um... Deixa para lá, vamos lá. Continua. O que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Porque ele é ímpio, você não vai convencê-lo. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Você vai ficar aborrecido. Repreende o sábio, e amar-te-á. Olha aí, quando o sábio tomar uma repreensão, ele vai te amar. Muito obrigado. Esse é o tema da nossa escola bíblica de obreiros de todos os anos. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Glória a Deus. Deixa eu ver o 10 agora, o 10. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos, a prudência. Então tem gente que compactua com gente assim, ímpia, gente que gosta de afrontar. E se você for repreender, você vai achar afronta para você. Esteja perto de quem é sábio. Esteja perto de quem tem temor de Deus. De quem respeita um culto como esse. De quem sabe que a presença de Deus está neste lugar. É isso. Para a gente finalizar, que a hora voa e tem tanta coisa aqui, mas quarta-feira a gente continua. Olha só, Provérbios 21:1. Está perto aí, Provérbios 21:1. Como as correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde ele quiser. Ou seja, o coração do rei, para Deus é como uma corrente de água. Deus dirige para onde ele quiser. Quem manda no coração do rei é Deus. Lembra de Faraó? Deus amolecia, Deus endurecia. Deus amolecia. Depois Deus endurecia, Deus brincou de marionete com Faraó, porque quem manda é Deus. Então, Deus virou a direção do coração de Saul para deixar Davi enfrentar o Golias. Glória a Jesus. Agora, para a gente finalizar, coloca aí 1 Samuel 17, 43 a 44. Quando Golias veio para o embate, sabe qual era a metodologia de Golias? Intimidação. Intimidação. E as palavras intimidam. As palavras intimidam. O que ele fez? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, são palavras de intimidação: vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Palavras de intimidação. Deixa aí nesse versículo. Só que Davi não cedeu à intimidação. Davi quebrou a intimidação das palavras. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eita glória! Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, aí é Davi dizendo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória! Tem muita coisa, quarta-feira a gente continua. Davi quebrou as palavras da intimidação de Golias, em nome do Senhor dos exércitos, porque você não recebeu espírito de medo, mas o espírito de fortaleza. Vai! Faz a obra, porque Deus será contigo, assim diz o Senhor dos exércitos. Ore-me calabachore manahas. Oh glória, vamos ficar em pé, vamos orar. Quantos querem esse Espírito de Deus? Quantos querem? Quantos querem? Glória a Jesus. Macri, vem fazer oração para Deus nos encher até a boca.